vamos agora para a última aula aqui, que vai ser a parte do... O que é? Vai ser economia de tokens com partição e treinamento. E como fazer uma IA segmentar um fluxo por resposta do usuário. Tá? Para isso, eu vou mostrar um fluxo aqui diferente, que vai ser aquele que eu mostrei na aula passada. Eu só voltar aqui para trás. Pasta raiz, Oscar GPT. Pois esse aqui. Bom, o que acontece? O que é esse fluxo aqui? Ele é um assistente que presta suporte para uma plataforma de e-commerce. E ele foi treinado com esses vídeos aqui, ó, com esses 9 vídeos aqui. E o que acontece? Se eu pegar o treinamento dele inteiro, ele ficaria dessa forma aqui, tá? Aqui tá a transcrição de todos os vídeos. Se eu dar um Ctrl A e ir lá pro Tokenizer, dá 11 mil tokens. Ou seja, muito tokens, o que acaba ficando muito caro pro cara para manter um bot desse, sendo que a tendência é cada vez adicionar mais videoaulas, então o bot ia ficar batendo mais informações e gastando mais ainda. Então, o que acontece? Por exemplo, se o cara mandar um boa tarde, ele vai gastar 12 mil tokens para mandar um boa tarde, como posso dar você hoje. Então, isso é inviável, tá? Não tem nem sentido isso, tá? Então, qual que foi a ideia que eu tive para resolver isso aí? Criar 3 GPT diferentes, tá? Então, aqui está a conta dele e tem mais GPTs aqui, mas enfim, eu vou mostrar os 3 principais, que é o Identify, que eu coloquei, que eu fiz basicamente um resumo do que mostra em cada videoaula e baseado nesse resumo, quando a pessoa enviar uma mensagem, por exemplo, como eu faço para criar minha loja, ele vai identificar qual que é o vídeo dessa dúvida e vai enviar para um GPT com a base de dados desse vídeo. Então, por exemplo aqui, vamos voltar lá para o fluxo. Esse Oscar Identify, ele está nessa parte aqui, ó, criar a conclusão do assistente. O que acontece aqui? Aqui tem um assunto, que é a mensagem do usuário, e eu falo, retorne em apenas um único número o assunto referente a essa dúvida. Me retorne zero se não for referente a nenhuma das videoaulas, sem dar contexto ou explicações, que vai salvar na dúvida validator a resposta de GPT. Então, o que acontece? Se dúvida validator significar zero, significa que a dúvida do usuário não tem relação com nenhuma das videoaulas. E se for a da 1 até a 9, significa que é em relação a alguma das videoaulas. Se não for, tipo, por exemplo, se for zero, ele vai mandar para um outro GPT assistente, que vai ser esse aqui, dúvidas gerais, que está no GPT 3.5, que gasta pouquíssimo de dinheiro esse GPT, e ele simplesmente ele serve para dar boa tarde, como posso ajudar, sabe, para essas coisas. Então, por exemplo, se o cara chegar aqui e mandar um boa tarde, fazer um valor teste aqui, é, assunto, deixa eu apagar, boa tarde. Isso é um teste, tá? Ah, tá, é porque eu tô com outra chave API na minha conta aqui integrada. Mas enfim, quando eu fazer esse teste, ele vai me retornar um zero, porque boa tarde não refere a nenhuma das videoaulas. Fazendo isso, ele vai trazer para cá, vai criar um usando assistente e vai dar uma resposta para ele, tá? E ele vai voltar para esse loop aqui. Então vamos fazer um exemplo que ele perguntou como que eu crio minha loja. Esse como eu crio minha loja, eu acho que é a aula 2, vamos ver. É a aula 2. O que que ele vai fazer? Ele vai vir para essa parte aqui, ele vai entrar numa planilha do Excel e aqui está a aula 2, tá? Então, ao invés de eu ter um GPT treinado com todos esses dados aqui, eu tenho simplesmente um sistema que, se o usuário tem dúvida referente à aula 2, o GPT vai ter essa base de dados. Se ele tem dúvida na aula 3, ele vai ter essa base de dados. Se ele tem dúvida em relação à aula 1, ele vai pegar essa base de dados. Ou seja, ele, em vez de usar todo esse treinamento aqui, ele usa por partes. Ele faz a partição, tá? Dependendo da resposta do usuário. Porque acaba segmentando a base de dados, economizando muito mais tokens. Então, por exemplo, aqui, se a dúvida é 2, ele pega os dados da aula 2, salva em uma base de dados e eu coloco no prompt do GPT aqui, que está aqui, essa base de dados, ó, instruções, base de dados e faço uns prompts a mais. Bom, basicamente, essa é a ideia aqui de economizar tokens. É você pegar uma base de dados
separar ela e usar um GPT para identificar qual que é a dúvida do usuário e enviar ele conforme a dúvida dele. Vamos usar aqui um outro exemplo do encapsulado, olha que pasta raiz, Pet Shop Backup, aqui. Ó, aqui eu tenho um exemplo de segmentar, que é já no começo aqui do fluxo, que ele pergunta o nome da pessoa. Deixa eu ver onde é que tá. Eu acho que tá aqui. Meu Deus. Tá. É esse áudio aqui. Nesse áudio aqui, no fim dele, ele já pergunta qual que é o nome da pessoa. Quando ela responde, ele vem para essa conclusão do assistente que diz o seguinte: texto que é a mensagem do usuário e fala aqui, retorne um nome encontrado ou retorne dois se nenhum nome estiver presente. Tá? Que no caso aqui é a resposta do nome da pessoa. Se nenhum nome estiver presente, eu consigo enviar por um nome validator, que no caso eu salvo na variável nome validator. Então o que eu coloco? Se nome validator tiver um valor e não for 2, ele segue para cá, porque significa que a pessoa falou o nome dela. Ou se o nome validator for 2, eu mando um outro áudio pedindo o nome dela para ela responder. E se ela não responder, também fica num fluxo infinito até ela falar o nome dela, tá? Então, fale o nome ou morra. E dando um outro exemplo de segmentação de usuário, aqui eu faço uma pergunta de onde que a pessoa sente dor. Eu não, né? No caso, no fluxo aqui tem um áudio que pergunta a pessoa onde é que ela está sentindo dores. E aqui eu crio um outro assistente, que é o seguinte, eu peço para ele identificar qual que é a resposta do usuário. Então, o texto aqui, que no caso é o R1, ele é uma resposta para onde você sente dor. Então aqui eu já falo, retorne o seguinte número se for relacionado 1 para ombros, 2 para costas, 3 para pernas, 4 para joelhos, 5 para outras partes do corpo e 6 para respostas diferentes, 7 para lombar. E baseado nesses aqui, eu salvo na variável dúvida validator, na dor validator na real, e eu sigo um fluxo específico para cada resposta que a pessoa der, tá? E o GPT que eu uso para fazer isso aqui, ele é esse aqui, ó, é o Bot Heart. Deixa eu aqui. Eu chamo ele assim, mas você pode chamar ele do que quiser. É importante você deixar ele sempre no GPT-4o para tarefas mais complexas. E já aviso que isso aqui também ele gasta pouquíssimo, porque ele tem um prompt pequeno, ó. Determine o assunto da mensagem em um único número, responda com apenas um único número. E para tarefas muito simples, você pode usar até o GPT 3.5 0.125, que é o que menos gasta e ele é bem eficaz, caso da tarefa ela for mais simples. Mas quando você tem que ter uma análise de contexto e tal, considera usar o 4.0, aliás, o 4o, tá? Então é assim que você segmenta um fluxo. E você pode usar isso para qualquer coisa, para identificar um lead, né? Principalmente, por exemplo, você faz uma pergunta para ele, qual é o seu CPF? Você pode usar o GPT, o BotHeart para definir se ele falou o CPF ou não. Então, basicamente é isso. É, provavelmente vai te deixar com dúvidas aqui, mas pode mandar mensagem ali que você não entendeu, que eu vou explicando. E essas foram as aulas, né? Deixa eu ver só confirmar aqui. Pet Shop fazer. Perfeito. Criar um chatbot. Tá. Agendar. Treinamento de área. Beleza. Essa foi a parte um. Fechou. E na parte 2 vamos falar mais sobre o mostrar e tirar dúvidas sobre preços e serviços. E já foi mostrado aí no chat. Já está configurado lá no nosso assistente. Então isso aqui basicamente já foi. Colocar tá digitando no WhatsApp não foi. Integrar essa coisa não. Isso aqui também não. Tá. Então essa aqui vai ser na parte 2 que eu vou mostrar. E caso você tenha alguma outra dúvida, pode mandar ali. Fechou?